Olá, bem-vindos ao canal Namahá. Vamos fazer aqui uma leitura para a egrégora do signo de Virgem. Gratidão a todos vocês. E estou deixando na descrição dos vídeos todos os nomes dos decks que eu vou usar nessa leitura. Então, vamos fazer essa mensagem para a egrégora do signo de Virgem. Vamos ver aqui o que nós temos. Quais as mensagens que nós temos para vocês aqui, relevantes, importantes e que serão de ajuda nesse momento para ti. Vamos ver. Guiança, chakra da coroa, suporte que é ajuda, amor, sinais, direcionamento da espiritualidade e dos teus ancestrais. Pode ser ancestrais, né, que já faleceram e ancestrais espirituais, né, em todos os sentidos de outras vidas, enfim, da tua árvore aqui, tá? Temos aqui a carta da visualização, falando do terceiro olho, que fala da imaginação, foco, experiência, manifestação e, né, tem alguém meditando ali, está convidando, né, a fazer meditações de visualização. Vocês podem ter, através também, algumas pessoas podem ter muitas mensagens através de imagens nas meditações, ou imagens que chegam para ti, tá? Também. A sexualidade é o chakra sexual, falando de abertura, compartilhar, beleza, honra. Aqui nós estamos falando de um nível de sexualidade mais elevado também, tá? Ou um convite aqui para elevar também né, a energia do chakra sexual aos últimos chakras, sexto e sétimo. Plexo solar, nos pedindo aqui alguma energia de barreiras, de limites. E diz aqui, escolha, assertividade, empoderamento, autenticidade. Mais uma vez o chakra do terceiro olho, aqui trazendo os insights. Compreensão, despertar, consciência, autoavaliação. E ela tá também meditando e tem uma bolha protetiva. O que algumas pessoas precisam aqui sim, tá? Se proteger, que pode ser a nível, né, de energias um pouco que entrem pelo teu, né, pelo teu chakra sexual, ou através da sexualidade, de outras pessoas com quem tu teve contato, ou tem, né, ou nesse sentido, tem uma energia que é necessário tu elevar essa tua energia, né, ou sacralizar um pouco mais essa energia, purificar e colocar alguns limites aqui, barreiras de proteção, porque fala de limites pessoais no plexo solar aqui, tá? Temos aqui agora o chakra também da coroa, mais uma vez, falando da fé, de esperança, fé, ajuda, milagres e espiritualidade, muita espiritualidade aqui, né? A conexão espiritual bastante forte, tentando elevar a tua energia nos últimos chakras, aqui nós temos o chakra sexual, para uma energia mais elevada. E de proteção também. Criatividade, fala do chakra laríngeo, fala de imaginação, expressão, originalidade, paixão. Criatividade também, né? Aliás, é a criatividade que está sendo colocada aqui. Mais uma vez o chakra da coroa falando de inteligência, intelecto, educação, conhecimento, percepção, flexibilidade. Ele tem livros aqui, uma vela simbolizando a luz, né? A iluminação através do conhecimento. Mais uma vez aqui, ó, o terceiro olho aberto, né? Que é o ver. Ele tá vendo, fala de perspectiva, confiança, conhecimento, verdade, claridade. Vocês aqui estão num movimento muito intelectual e ao mesmo tempo espiritual e de ver as coisas de uma forma muito consciente, tá? E elevando as energias de vocês, porque muito provavelmente vocês estão precisando criar algum tipo de barreira aqui, e limites e proteção, tá? E isso tem a ver com sexualidade. Ou alguns podem estar priorizando nesse momento os estudos, também e a criatividade para, né, ou unindo, juntando essa força
aqui, né, do chakra sexual para exprimir de uma forma, né, jogando isso para espiritualidade também, né, porque a Kundalini faz essa energia, essa subida da energia, né? Porque temos a carta da criatividade aqui também, que vocês querem colocar talvez alguma coisa, fazer, dar forma a algo através da inteligência, do intelecto, né? Bom, vamos fazer uma clarificação com o tarô. Nós sabemos aqui que vocês estão sendo guiados, tá? E estão sendo convidados a fazer trabalhos de visualização, proteção, ou já estão fazendo isso, né? Pedindo para você se entregar. Alguém que tem muita fé também, né? E uma energia de muita inteligência, aliada à intuição ao mesmo tempo. É uma herança familiar também, isso aqui, de alguma forma. Não herança física, herança espiritual. Por quê? Não sei, vamos ver se aparece. É algo que tu traz de outras vidas. Vamos ver, signo de Virgem. Guiança, 2 de copas. Aqui, tá, nós estamos falando de relacionamentos, a espiritualidade te guiando e também a energia, né, de outras vidas que nós estamos falando a respeito de um relacionamento aqui, 2 de copas, por isso que apareceu a carta da sexualidade, sim. Tá, e vocês colocando, sacralizando, colocando essa energia, tendo fé, né, e colocando essa energia do relacionamento como algo sagrado. Ou, né, deveriam estar fazendo isso. Mais uma vez, uma carta que fala de muitas vezes duas energias, duas pessoas olhando para a mesma direção, que é o 2 de paus. Fala de planejamento, fala de progresso, mas aqui é de 2, né? E tá com a carta da visualização. Talvez vocês estejam fazendo trabalhos de visualização a respeito de relacionamentos, ou, né, para curar a si mesmo, ou a si mesma, ou, né, em relação aos relacionamentos. Rainha de Paus falando de criatividade, energia de sexualidade falando que vem aqui com a Rainha de Paus, que fala de uma expressão livre e solar também, né, e de fogo. Porque temos aqui o girassol, né, uma abertura também, que é a abertura do chakra do teu chakra, essa flor, né, essa flor esse girassol que tá falando dessa abertura do chakra sexual, pra exprimir, né, essa energia, essa criatividade, essas emoções, esse compartilhar com honra. E, com isso, e de uma forma espiritual. E com alguém que seja, né, tem uma conexão espiritual. Então a energia feminina aqui, tá? Trazendo essa energia. Cavaleiro de Paus com o plexo solar, falando de colocar limites, né? De fazer escolhas assertivas, de se empoderar, de ser autêntico, autêntica, coragem, rapidez e também defesa, tá? Aqui vocês precisam, de alguma forma, por algum motivo, precisam defender o plexo solar de invasões, energias, tá? Pode ser de alguma forma vocês têm que tá fazendo uma defesa no plexo solar, tá? Colocar barreiras e limites pessoais, talvez nos relacionamentos, talvez em outro sentido. Nós estamos falando de relacionamento aqui, 2 de copas, mas aqui tem uma energia de relacionamento de 2 de copas. Ou seja, pessoas que têm uma energia afim, que vem, tá guiado pela espiritualidade, de outras vidas também, é uma coisa sólida, mas de alguma forma, por algum motivo, talvez você tenha que colocar uma barreira para as outras pessoas ao redor, tá? Tem uma energia de proteção com o Cavaleiro de Paus e no plexo solar. 6 de copas, que nos fala de relacionamentos, né, onde vocês já conhecem a pessoa, de outras vidas ou da infância, uma pessoa que tem muita afinidade, também tem uma energia de inocência entre as duas pessoas, tá? E vem com a carta do terceiro olho, ou seja, vocês vão se reconhecer um ao outro, ou vocês reconhecem essa pessoa como uma energia, né, já que é compatível contigo, ou já conhecida de alguma forma, a energia dessa pessoa vocês já conhecem, tá?
ou estão pedindo por alguém assim também, porque a carta da fé que mostra essa energia de alguém, né, orando e se entregando à espiritualidade. E se vocês estão fazendo essa energia de visualização e pedindo para alguém, é necessário também fazer um tipo de proteção, porque vocês podem atrair energias que não são tão positivas para alguns, né, que estão fazendo isso. Ou seja, que não são tão desejáveis, que não são esses 2 de copas. A Imperatriz com a carta da criatividade, justamente, né, é o anjo da abundância aqui, e a Imperatriz nos fala de criatividade, né, de botar as coisas também, materializar coisas. Vocês muito provavelmente estão com esse poder de materialização muito grande, né, com essas visualizações que vocês têm feito, ou com a energia de vocês mesmas, ou mesmos, né. Então com essa energia de materialização, de ter abundância, criatividade e uma explosão de energia. Olha essa carta da criatividade aqui no chakra do laríngeo, ou seja, o teu verbo tem também aqui muito poder, porque é o chakra da garganta, da fala, e sai toda essa energia aqui, ó, pura, né, uma energia pura, de explosão, de purificação, bem pura, assim, bem limpa. Essa carta vai falar da criatividade, fala aqui de expressão, paixão, originalidade e imaginação. E vem com a Imperatriz, ou seja, alguém que está gestando algo para colocar, né, para trazer à tona. Também fala de muita sensualidade, tá, feminina. Nós temos a rainha de paus aqui, uma pessoa muito sensual e muito atrativa e muito bonita, e talvez vocês estejam cuidando da tua beleza, da saúde, dos aspectos, né, do físico também, mas também é aliado à inteligência, né, olha aqui. E a carta da força vem com a rainha de paus, então tem uma energia muito leonina aqui, pode ser uma energia, você tem energia de fogo, leonina, pode ser que vocês tenham energias também de leão, ou estejam lidando com uma pessoa de leão, ou ainda, não necessariamente vocês têm, mas vocês estão incorporando essa energia agora do leão, porque nós temos a força aqui, que é o anjo da coragem, e vem com a carta da inteligência, do chakra da coroa, que fala de racionalidade, amabilidade, racionalidade, aqui nesse, né, e alguém que já dominou todas as suas paixões. Então a tua paixão aqui é uma paixão que tu pode se expressar, sim, né, sexualmente, de uma forma positiva, e controlada na medida correta, tá? Ou tu tá buscando isso, tu tá fazendo esse trabalho e precisa colocar, né, limites, porque aqui tem muita razão, tem muita energia também, muita energia espiritual, muito direcionamento espiritual. Eu vejo que vocês provavelmente busquem essa energia. Peraí, olha aqui, eu cometi um erro aqui, vamos ter que voltar. Ai, Virgem, desculpa. Mas aqui a carta, mas não é ajeitável. A carta da Imperatriz vem com a fé, não vem com a criatividade. E quem vem com a carta da força é a criatividade, porque eu pulei aqui a carta da fé, que vem com a Imperatriz. Mas a energia continua a mesma, tá? Nós temos aqui a energia da Imperatriz, então aqui com a carta da fé fala que vocês vão receber aquilo que vocês estão pedindo, tá? Aqui vocês vão receber toda a prosperidade, toda a beleza, sensualidade, tudo que tu pedir aqui, né, tu vai materializar. Tu tem a possibilidade de materializar, tá? Com o que tu tá visualizando, ou que tu tá criando na tua vida. A carta da força com a criatividade, a força ainda vai falar dessa inteligência, né, também. Porque aqui é a racionalidade sobre os instintos, né, com a carta, e aqui fala de usar as palavras de forma correta e assertiva, né? Porque aqui ela segura a boca do leão. O do leão é os instintos, aquilo que tu fala sem saber, ou palavras que tu não quer, que não são positivas, ou seja, a fala e o verbo continua sendo muito importante aqui, mas é necessário domá-los, né? Domar a boca, para que a tua criatividade saia, ou isso que tu tá planejando, ou isso que tu tá, onde a tua palavra, tu quer botar a tua palavra, saia em direção correta, de uma forma limpa, né? Porque ela é purificada aqui. Essa energia da criatividade. Ok, continuando, né? Depois de ter aqui ajeitado, retificado nosso erro, vamos lá. A Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas vem então com a carta da inteligência. Inteligência que fala de independência e sim, fala de intelecto. A Rainha de Espadas é muito intelectual, ela usa, tem duas energias aqui, né? Uma Rainha de Espadas e uma Rainha de Paus. Vocês podem estar lidando com outra pessoa também com a energia de rainha, ou uma rainha de paus, ou uma energia da rainha de espadas, né? E essa energia da rainha de espadas é alguém muito intelectual, uma pessoa muito inteligente,
Mas também essa intelectualidade, essa inteligência está relacionada com a espiritualidade, né? O chakra da coroa. Então, é uma pessoa que usa a inteligência de uma forma iluminada, tá? Pode ser alguém também, tá? Você pode ser a tua energia ou de alguém que tu lida, porque nós temos 2 de copas e 2 de paus. Também temos 2 rainhas, podem ser aqui 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Ou, né, variantes, né, que existam. Então, nós temos aqui essa energia da inteligência, né, com a rainha de espadas. Pode ser alguém que seja uma pessoa, uma professora, um professor que lide com, né, energia de conhecimento, energia dos livros, ou uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que tem muito conhecimento, ou que tenha, né, também fala de pessoas que estudam, né, e colocam a inteligência em primeiro plano. Mas ao mesmo tempo, como a energia do chakra da coroa, essa pessoa é flexível. Essa pessoa é uma energia flexível aqui. É uma energia que tem, não é uma rainha de espadas estrita, completamente séria, cortante, apesar dela ter essa energia aqui, né, da espada. Ela usa a espada aqui como verbo também inteligente, com a inteligência, mas de uma forma espiritual. Equilibradamente, né, espiritual e orientada. Então aqui nós temos a energia dos 2 de copas, das 2 pessoas. Uma é fogo, outra é ar, tá? Nas suas energias, não nos signos, né? Porque vocês são um signo de terra, mas estão incorporando uma dessas energias, ou da rainha de espadas ou da rainha de paus. E alguém aqui pode ser leão, né? E daí, a energia da rainha de paus é uma energia que tem uma energia que é uma pessoa muito expansiva, muito criativa, muito sensual, tá? A energia da rainha de espadas aqui é a energia do intelecto, uma pessoa muito inteligente, mas ao mesmo tempo espiritualizada. E temos por fim o eremita, que fala de uma energia solitária, tá? E de luz vem com a carta do ver, que é o terceiro olho, tá? Então aqui essa energia nos fala de uma abertura também, né? Claro, para um relacionamento, mesmo que tu vai se relacionar com alguém, o eremita é alguém que geralmente, né, é uma energia de não relacionamento, de isolamento, que vive sozinho ou sozinha. Porém, aqui ela vai falar de uma energia de muita espiritualidade, muita conexão interna e de visão. É uma pessoa que tem uma visão e uma intuição muito aguçada. Talvez seja alguém que tu esteja lidando, ou tu seja alguém que também tem uma visão diferente, tá? Do todo, assim, do senso comum. Eu sinto isso aqui. Tem uma pessoa que vê as coisas de uma perspectiva um pouco diferente do senso comum do todo, das pessoas, né? Do todo, da boiada, assim. Uma pessoa muito inteligente também ao mesmo tempo, né? Espiritual e inteligente. Aqui tem uma energia muito espiritualizada. Tem a energia de 2 de copas e a energia muito harmônica também entre 2 pessoas. Bem, vamos lá. Vamos tirar umas cartinhas aqui pra vocês. Julgamento. A carta do julgamento fala: eu compreendo que cada pessoa tem a sua própria caminho pessoal e seus próprios desafios. Então aqui tem essa energia, tá? Do eremita, que fala de alguém que é singular. É isso que eu sinto aqui. E o julgamento veio corroborar com essa energia que eu tô sentindo, tá? De uma pessoa que é muito única. Ela tem... Não é uma pessoa que vá ser influenciada pelos outros de uma forma muito fácil, tá? Porque ela já tem uma estrutura de pensamento muito pessoal e individual que ela construiu, traz também aqui de outras vidas, e ela tem essa energia muito grande de guiança espiritual, então ela traz essa energia, vem com a eremita. Então é uma forma de ver e julgar o mundo muito particular. Essa pessoa sabe já, tá? Que cada pessoa é diferente e tem um caminho diferente, tem desafios diferentes, ela entende isso perfeitamente, ela muito provavelmente se aceita. Tá? Bom, vamos lá. Mais cartinhas para vocês aqui nessa energia. Peraí. Amor. Temos a carta do amor. Eu me comprometo... Não, peraí. Eu me comprometo a ver o lado bom de tudo, né? Mas estamos falando sim de amor, de compartilhar aqui, né? 2 de copas, o 2 de paus também me fala isso.
Também pode ser aqui o compartilhar de visão também. Duas pessoas que vão poder compartilhar das suas visões diferentes, uma com a outra, através do amor. Mais cartinhas para vocês aqui, vamos ver. Esse oráculo é o oráculo Jornada da Alma. Não quer mais cair, vamos ver. Perseverança. Que fala: eu sei que eu posso tudo aquilo que eu colocar na minha mente. É mais uma característica dessa pessoa, tá? Essa pessoa não é que ela seja uma pessoa teimosa, é uma pessoa que tem muita segurança, tá? De si. Alguém tem uma dessas partes aqui que é muito tem segurança, tá? Do seu caminho, porque é muito também, ela tem muito, aqui tem muita conexão espiritual, né? É uma pessoa muito conectada com seus mentores aqui, muito provavelmente. Ou está nesse momento sendo orientada. Tá? Então, mas é uma pessoa que tem essa energia do eremita, de perseverança. E essa pessoa sabe, ela já é uma pessoa de conhecimento. E essa pessoa sabe que ela pode conseguir o que ela quiser. Ou ela tá adquirindo essa confiança, né? Muito provavelmente essa pessoa é vocês, né? Ó, estamos falando pra vocês. Então, vocês sabem que vocês podem conseguir o que vocês quiserem. Agora, vamos ver aqui a energia de um outro oráculo, que é o oráculo dos deuses gregos, da mitologia grega. Olha aqui o Laerte. O Laerte fala de fé. E ele fala dessa perseverança do eremita. Bom, o Laerte fala a história de alguém que se dedicou muito ao trabalho, porque foi uma pessoa que no passado, na sua juventude, errou muito, tá? Então ele teve perdas, ele errou muito, ele traía muito a mulher, a esposa. E ela veio a falecer, se eu não me engano, ela faleceu, e ele perdeu essa esposa. E então depois disso ele começou a se punir. Essa energia do eremita. Ele se puniu, mas a punição dele foi não se relacionar mais sexualmente. Nós temos a carta sexual aqui, né? Ou não. Também ele abusava um pouco das mulheres, né? Tem essa energia que ele era uma pessoa que cometia algum tipo de abuso, assim, também. E então ele mesmo se autopuniu. Quando a esposa faleceu, ele começou a se punir e levou uma vida casta. Temos o eremita, tá? Não quer dizer que alguém tenha, né? Feito isso pode ser também que algumas pessoas tenham passado por isso, ou tenham convivido com uma pessoa assim, né? Mas essa perseverança fala de saber dos seus próprios erros, consertar aquilo que errou, mas também fala um pouco de punição, né? Então aqui é uma energia que pede para não se punir mais tanto. Mas também me fala muito dessa resiliência, essa pessoa que é teimosa, mas no sentido positivo. De que essa pessoa sabe o que está fazendo e é uma pessoa muito temente à espiritualidade. Tá? É isso que o Laerte fala. Agora vamos pegar mais alguma coisa. Aqui para completar a nossa leitura. Isso pode ser, como a gente veio falando, né, desde o começo, apareceu essa energia de vidas passadas, pode ser que algumas pessoas tragam isso, tá? De experiências de vidas passadas. Ou de família também, dentro da família. Então vem trazendo essa seriedade, essa punição, essa seriedade toda através, né, dessa energia que vocês trazem da observação da tua família, de algum familiar. O deus da luz, Apolo, é o deus da arte, da luz, da beleza, do sol, né? Ele traz energia solar. Então aqui traz essa energia de se colocar em evidência, tá? É uma energia masculina, tá? Então aqui, essa energia de Apolo vem também para essa energia do eremita, ou seja, essa pessoa começar a se ver como alguém atrativo novamente, né? Mas pode não interessa também, não é uma energia, né, que tu começar a se ver, se dá luxo, se dá alguns luxos também, porque ele se coloca nessa energia, né,
de se divertir, porque ele é um deus também que fala de arte, de música, enfim, dessa de diversão, de aproveitar a vida em vez de só se sacrificar, né? E só se pôr em sacrifício. E também fala da luz do sol, que vem aqui, né, com a rainha de paus e com a força. Ícaro, inexperiência, tá? Pede aqui um pouco de perdão pra ti, porque pra ti ou pra essa pessoa precisa, né, se perdoar, essa que tu tem se relacionado, porque o Ícaro, ele fala de erros que se comete com a inexperiência da juventude, tá? Então pode ser algum trauma também por algo que aconteceu na juventude, porque Ícaro, né, ele teimou com o pai, que fez as asas, né, de cera para que ele saísse da ilha onde eles estavam isolados, e ele desrespeitou as ordens do pai de não chegar perto do sol. E quando ele chegou perto do sol, ele derreteu, ele caiu, né, e caiu no mar. E aqui pode ter algum aspecto de medo de errar novamente, né, com a energia do Laerte também, que é a energia da fé. Mas a energia de errar novamente, então pode ser alguém que seja dessa energia de seriedade, porque já conhece, já é uma pessoa experiente também, já passou por esse erro, os erros, né, da adolescência, da juventude, e agora tem uma experiência grande. Vamos ver mais uma cartinha aqui. E também fala de um longo caminho, né? Porque, como mais uma vez vou retornar aqui a energia das vidas passadas, porque toda essa inexperiência, esses aprendizados, né, falam de vidas passadas que a gente vem trazendo esses aprendizados ao longo da vida, até chegar no momento que tu já não vai cometer mais os mesmos erros, entende? Que o Laerte fala que tu não vai ter mais a necessidade, porque entendeu os próprios erros, não cometerá mais os mesmos erros. Temos aqui a Tishi, que fala de fortuna, a deusa da fortuna, que fala de fortuna, que não existe aqui, né, nenhuma possibilidade de não ser a fortuna, ou seja, de receber também uma fortuna emocional e espiritual, uma fortuna através do 2 de copas, ou seja, saber reconhecer também alguém quando essa pessoa é valiosa para ti, ou, né, ter um relacionamento valioso aqui e de respeito entre as pessoas. E temos as 3 graças, que falam de festividade, de festa, de coisas leves, tá? E aqui vai falar dessa energia talvez de triângulos, né, no passado, alguém que sofreu traições ou múltiplos relacionamentos aqui no passado e sofreu com isso, tá? Festividade, graça, beleza, ver as coisas de uma forma mais leve, tá? Bom, Virgem, essa leitura que nós temos para vocês nesse momento. Agradeço muito a todos e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão!